Existe um tipo de inquietação que não vem de fora, ela brota de dentro, como se algo tentasse avisar a alma de que uma porta foi aberta, mas a gente nem percebeu. Você já sentiu isso? Uma sensação estranha. Depois de um gesto simples, algo muda. O ar da casa pesa, o sono se torna denso, os pensamentos começam a se repetir, e aquela paz que era natural, de repente parece distante. Não é medo, nem imaginação. É um sussurro por dentro dizendo que algo saiu do lugar. Muita gente chama isso de estresse, de cansaço, de fase ruim. Mas existe uma camada mais profunda nisso tudo, espiritual, que quase ninguém encara com seriedade. Padre Pio costumava dizer que o mal não entra pela porta escancarada. Ele se infiltra nas frestas, nos detalhes pequenos, nos gestos que fazemos sem pensar, nos hábitos automáticos. Uma dessas frestas, segundo a experiência espiritual de Padre Pio, tem a ver com algo que todo mundo faz: emprestar objetos pessoais. O mundo chama isso de gentileza, educação, generosidade. E sim, muitas vezes é mesmo. No plano humano parece algo nobre, mas espiritualmente nem tudo o que parece bondade é neutro. Algumas coisas carregam mais do que matéria, levam lembranças, emoções, intenções, orações, lágrimas, conflitos, medos. Trazem traços invisíveis de quem somos. Quando você toca algo todos os dias, quando usa um objeto nos seus momentos mais íntimos, quando ele acompanha seu descanso, sua oração, sua vulnerabilidade, ele deixa de ser apenas um objeto. Ele se torna uma extensão da sua história interior. Padre Pio tinha um discernimento tão fino que conseguia perceber essas marcas. Para ele, nada era indiferente. Tudo absorvia alguma coisa. Tudo podia ser canal de luz ou de perturbação. Por isso, ele falava com firmeza sobre o perigo de tratar como comum o que na verdade é íntimo. Não por apego, nem por avareza, mas por proteção. Proteção da mente, da casa, da alma, da família. Ele escutava pessoas no confessionário que chegavam esgotadas, perdidas, sem entender por que a vida tinha saído do eixo. E às vezes, bastava escutar com atenção para perceber um gesto banal que tinha aberto uma grande brecha. Existe uma lógica espiritual que o mundo moderno perdeu. Aquilo que toca o fundo da sua interioridade precisa ser guardado com zelo. Não é qualquer mão que deve tocar. Não é qualquer ambiente que deve receber. Nem qualquer intenção que pode se misturar ao que carrega sua caminhada com Deus. Quando essa mistura acontece sem critério, os efeitos não vêm de imediato. Eles chegam sutilmente. Uma sensação de peso, um incômodo difuso, uma inquietação que vai se espalhando aos poucos. Padre Pio dizia que durante o sono, na oração ou nos momentos de fragilidade emocional, a alma fica mais vulnerável, mais sensível às influências espirituais. É nesses momentos que certos objetos participam, em silêncio, da nossa vida. Eles absorvem, registram, guardam, como testemunhas mudas de tudo o que se passa no coração. Talvez você nunca tenha parado para pensar nisso, mas aquilo que encosta na sua cabeça toda noite, o que você segura ao rezar, o que fica junto da sua pele por horas, carrega mais do que algodão ou metal, carrega parte de você. E quando você entrega isso a outra pessoa, mesmo com boa intenção, permite uma troca que vai além do físico. É uma troca de energia emocional, de estados internos, de cargas espirituais. Padre Pio não dizia isso para causar medo. Ele dizia para despertar consciência. Sabia que a maioria das batalhas espirituais não começa com grandes tentações. Começa com descuidos pequenos, com a perda do senso do sagrado no cotidiano, com a banalização do que deveria ser tratado com reverência. Existe uma diferença imensa entre ajudar alguém e abrir sua intimidade espiritual sem discernimento. A caridade verdadeira não exige exposição. Pede amor, mas também limites. Pede generosidade, mas não imprudência.
É nesse ponto que entra o ensinamento mais profundo. Há objetos que participam da nossa vida interior de forma tão íntima que não deveriam ser emprestados, não por apego material, mas por respeito à própria história espiritual. Ao longo dos anos, muitos relatos apareceram. Pessoas que, depois de simples empréstimos, passaram a ter sonhos ruins, mudanças bruscas de humor, sensação de invasão energética, dificuldade na oração, brigas em casa sem motivo claro. Quando buscaram orientação espiritual, descobriram que tinham permitido uma troca invisível, silenciosa, mas real. Padre Pio entendia que cada pessoa vive uma batalha única. Uns lutam contra a tristeza, outros contra a raiva, outros contra vícios ou contra a fé. Essas batalhas deixam marcas, não só na alma, também nos objetos que acompanham a alma no dia a dia. Quando esses objetos circulam, as marcas circulam com eles. Por isso ele alertava: o inimigo não precisa destruir o templo. Basta infiltrar rachaduras no alicerce. E essas rachaduras, muitas vezes, começam com um gesto inocente, como emprestar algo que, espiritualmente, deveria permanecer guardado. Tudo isso leva a uma pergunta simples, mas profunda. Será que toda generosidade protege? Ou será que até o amor precisa de limites, de discernimento, de cuidado? Padre Pio acreditava que sim. Amar também é saber guardar. Proteger também é um ato de caridade. Com você e com quem Deus colocou sob sua responsabilidade. É com essa consciência que ele apontava 3 tipos de objetos que não deveriam ser compartilhados. Não por superstição, não porque sejam mágicos, mas porque carregam nossa vida interior, nossa fé, nossas lutas invisíveis. São como pontes entre o que se vê e o que não se vê. E no próximo trecho, vamos entrar no primeiro deles. Você vai entender por que algo tão comum pode ter um peso espiritual tão real quando é emprestado sem atenção. Existe algo profundamente íntimo no momento em que a gente se deita. O corpo relaxa, a mente desacelera, as defesas abaixam. As preocupações ainda ecoam, mas num ritmo mais suave. É aí que o coração começa a sentir o que não conseguiu durante o dia. E nesse espaço delicado entra o primeiro objeto que Padre Pio tratava com quase reverência, aquilo que sustenta a cabeça durante o sono. Para ele, dormir não era apenas repousar o corpo, era atravessar um estado sensível em que a alma fica mais exposta, mais aberta a influências espirituais. Por isso, os sonhos às vezes vêm tão carregados. Por isso, às vezes, a gente acorda com sensações que não sabe explicar, como se algo tivesse nos visitado à noite. Nesse estado, o pensamento está vulnerável. E tudo o que nos cerca participa desse campo invisível. O travesseiro, por exemplo, ele recebe a cabeça, acolhe suspiros, lágrimas caladas, preces sussurradas, absorve o cansaço, a fé, as angústias, os medos escondidos. É como um guardião da vida interior. Guarda o que não foi dito, mas sentido. Padre Pio dizia que muitas pessoas começam a ter noites agitadas, sonhos pesados, sensação de presença, angústia ao deitar, e não entendem o porquê. Às vezes, isso acontece depois de voltar de uma viagem, ou depois de acolher alguém no quarto. Nem sempre o problema está na pessoa, mas na troca silenciosa que acontece através dos objetos que participam do descanso. Quem carrega dores profundas, confusões espirituais, ressentimentos ou fé ferida, deixa traços. Essas marcas ficam nos objetos e, mesmo sem intenção, podem ser passadas adiante. Não se trata de julgar ninguém, mas de reconhecer que cada alma está num momento diferente. E quando essas histórias se misturam sem critério, podem gerar interferências. Assim como o corpo sente o toque, a alma também sente o campo de quem se aproxima. Padre Pio via o sono como território sagrado, um espaço onde Deus trabalha em silêncio, onde o coração pode ser consolado, onde a mente se reorganiza.
Permitir que esse espaço seja atravessado por dores que não são suas pode gerar confusão interior. E essa confusão se revela de formas sutis: cansaço constante, irritação ao acordar, dificuldade de orar, sensação de peso sem explicação. Ele dizia que aquilo que toca a cabeça à noite toca também os pensamentos mais íntimos, os medos não ditos, as orações feitas só com o coração. Por isso, não é apenas um objeto de conforto, é um ponto de contato entre o visível e o invisível, e deve ser preservado com respeito. Mas Padre Pio não parava aí. Havia algo ainda mais profundo, não ligado só ao descanso, mas à fé ativa. Um objeto que acompanha a alma nas batalhas espirituais, nos pedidos silenciosos, nos momentos de luta. Para ele isso não era acessório, era arma, era ligação viva com o céu. Ele falava disso com intensidade, porque conhecia o peso real que esse objeto carregava quando usado com fé. Cada vez que alguém o segurava, cada vez que o percorria com os dedos, estava travando uma batalha, estava confiando, suplicando, agradecendo. Com o tempo, ele se tornava parte da alma, uma extensão invisível da oração. Emprestá-lo para Padre Pio era como entregar a outro a sua espada, aquela que conhece seu ritmo de oração, o peso das suas lágrimas, o caminho da sua fé, não por egoísmo, mas por consciência. Cada pessoa precisa da sua própria arma espiritual. Misturar essas jornadas pode enfraquecer o que deveria ser fortalecido. E aqui entra algo muito humano: a vontade de ser gentil, de não dizer não, de ceder por delicadeza. Quantas vezes alguém pede algo ligado à fé e você entrega sem perceber que está oferecendo também a sua carga espiritual, sua luta, sua história com Deus? Padre Pio não deixava de ajudar, mas ensinava o caminho certo. Orientava que a pessoa tivesse o seu próprio objeto, consagrado, abençoado, separado para a sua própria vivência com o sagrado, sem interferências. Isso faz a gente pensar em quantas vezes confundimos generosidade com ausência de limite. No campo espiritual, limite também é amor. Amor por si, pela fé, pela própria paz interior. Há ainda um terceiro aspecto, o mais negligenciado, talvez porque parece banal demais: o que toca o corpo, o que absorve suor, calor, tensão, emoção. O corpo, na tradição cristã, é morada do espírito. Então tudo que o envolve também participa dessa realidade. E quando objetos que tocam o corpo circulam sem cuidado, acontece uma troca que vai além do tecido. Padre Pio ensinava que o ser humano é um só: corpo, mente e espírito. O que afeta um, afeta os outros. Por isso, certas trocas simples acabam gerando cansaço repentino, tristeza sem explicação, mudança de humor, desconforto, como se algo estranho tivesse entrado sem aviso na nossa história interior. Talvez, enquanto você ouve tudo isso, alguma lembrança venha à tona, algum momento em que, depois de uma situação específica, sua paz mudou, o sono ficou pesado, o coração inquieto. A oração difícil. Isso não é acusação, é convite à lucidez. Compreender é o primeiro passo para restaurar. E no próximo trecho, vamos mergulhar em como essas trocas podem ser purificadas, como fechar essas frestas, como transformar de novo o lar num lugar de leveza, proteção e clareza espiritual. Se esse tema está tocando algo em você, vale seguir nessa jornada. Muita gente tem as mesmas perguntas e encontra alívio ao perceber que não está sozinha nessa busca por paz e discernimento. Chega um momento na vida em que a gente entende que não basta evitar, é preciso também limpar, restaurar, reorganizar o que já foi tocado. Porque mesmo sem querer, em algum ponto do caminho, todos nós abrimos portas que não deveríamos. Permitimos trocas que hoje, com mais consciência, sabemos que poderiam ter sido evitadas.
A boa notícia é que na espiritualidade cristã, nenhuma brecha é definitiva. Se existe consciência, arrependimento sincero e desejo real de proteção, sempre há um caminho de volta. Padre Pio ensinava que Deus não age com condenação. Ele trabalha com restauração. Assim como a poeira vai se acumulando nos móveis e precisa ser retirada com paciência, as impurezas espirituais também se instalam aos poucos. E para removê-las não há mágica. Há processo, há oração, fé, intenção clara. É um realinhamento por dentro. Quando um objeto íntimo, carregado da sua história, passa por outras mãos, algo muda. Não é algo visível, mas é sentido. Vêm os sinais, dificuldade de rezar, cansaço persistente, sonhos confusos, peso no ambiente. Um incômodo que parece não ter causa clara, mas que denuncia que a harmonia foi tocada. O primeiro passo, segundo Padre Pio, é reconhecer, sem culpa exagerada, mas com humildade. Admitir diante de Deus que, por falta de discernimento, algo sagrado foi tratado como comum. Só esse reconhecimento já começa a fechar a porta que foi aberta. Depois vem a oração. Não como ritual mecânico, mas como entrega honesta. Rezar com o objeto nas mãos, pedindo que toda carga que não venha de Deus seja dissolvida. Que aquilo que não pertence à sua alma seja devolvido à luz. Que a paz volte a ocupar o espaço que é seu por direito. A oração sincera, ele dizia, tem esse poder, reorganiza, recoloca tudo sob a autoridade divina. Padre Pio também falava sobre o ambiente da casa. Para ele, o lar não era apenas um espaço físico, mas um território espiritual. Ali se vive, se sonha, se chora, se ama. Quando o ar começa a pesar, quando algo parece fora de lugar, ele recomendava consagrar os cômodos, orar por cada espaço. Pedir proteção, acender uma vela com intenção, como sinal de que a luz está sendo chamada para dissipar a sombra. Mas o que mais transformava não eram os gestos externos, era a mudança interna. Quando a pessoa começa a viver com mais atenção ao que entra em sua casa, ao que toca sua intimidade, ao que participa dos seus momentos com Deus, algo muda, a mente se aquieta. O coração respira com mais segurança. Esse cuidado não nasce do medo, ele vem do amor. Amor por si, amor pela própria alma, amor pela própria história com Deus. É um tipo de amor que aprende a colocar limites, que aprende a dizer não com ternura, que sabe proteger sem se fechar. Muita gente confunde proteção com isolamento, mas Padre Pio mostrava que é o contrário. Quem está bem protegido, ama melhor, ajuda melhor, acolhe melhor, porque está inteiro. E só quem está inteiro tem algo verdadeiro a oferecer. Talvez, ao ouvir tudo isso, você se lembre de situações da sua própria vida. Objetos que foram emprestados, trocas que aconteceram, períodos em que sua paz se perdeu sem motivo claro. Não veja isso como uma acusação, veja como convite. Cada insight é uma chance de cura, de amadurecimento espiritual, de começar de novo com mais consciência. Padre Pio dizia que a vida espiritual não é feita só de grandes decisões. É construída nos pequenos cuidados do dia a dia, no respeito pelo corpo, pela oração, pelo descanso, pela casa. E quando esses detalhes são vividos com amor, viram muros invisíveis de proteção, reais, firmes, silenciosos. Então talvez a pergunta mais importante agora seja: o que na sua vida precisa ser guardado com mais carinho? Não por medo, mas por respeito à sua caminhada com Deus. O que é parte da sua intimidade e merece mais zelo? Se esse tema tocou você de alguma forma, se despertou lembranças ou reflexões, não guarde isso só para você. Este espaço também é um lugar de troca. Sinta-se à vontade para contar nos comentários alguma experiência que viveu, algum momento em que percebeu sua paz mudar depois de uma troca, ou até mesmo algo que aprendeu agora. Se conteúdos assim ajudam você a olhar para dentro com mais clareza,
a cuidar da fé e da casa com mais consciência, considere caminhar junto com este canal, não como mais um número, mas como parte de uma comunidade que busca luz, discernimento e crescimento interior. Seu comentário, sua presença, sua partilha podem tocar alguém que hoje sente o mesmo, mas ainda não sabe como nomear. Cada pessoa carrega um universo. E quando esses universos se encontram com respeito, nasce algo bonito, nasce compreensão, nasce apoio, nasce paz. Que este seja um espaço onde isso possa acontecer. Chega um ponto da caminhada espiritual em que a gente entende que proteger não é se fechar, é se alinhar, é escolher com clareza o que participa da sua intimidade, da sua fé, do seu descanso e do seu lar. Padre Pio dizia que a verdadeira vigilância não nasce da desconfiança dos outros, mas do amor profundo pela própria alma. É um cuidado firme, discreto e silencioso, como quem guarda algo precioso sem fazer barulho, mas com profundo respeito. Quando a gente começa a olhar a própria vida com esse tipo de atenção, algo muda. A casa fica mais leve, o sono se acalma, a oração volta a fluir. O coração se sente mais seguro, não porque tudo ao redor virou um mar de paz, mas porque o interior se fortaleceu. E quando isso acontece, o que vem de fora perde força. Padre Pio dizia que a paz é um termômetro da alma. Se ela some sem razão aparente, se a inquietação se instala, se o ambiente pesa, é sinal de que algo precisa ser olhado com mais cuidado. Não com medo, com discernimento, não com desespero, com maturidade espiritual. É aí que vem o chamado: reorganizar, purificar, consagrar novamente o que faz parte da vida. E tudo começa no coração. Antes de qualquer gesto, vem uma decisão interior. Viver com mais zelo, tratar o sagrado como sagrado, entender que nem tudo pode circular, nem tudo deve ser tocado, nem tudo pode ser compartilhado sem critério. Essa escolha, sozinha, já fecha muitas portas que antes estavam abertas. Depois vem o cuidado com o espaço. Para Padre Pio, o lar era um santuário, um lugar para agradecer, descansar, rir, rezar, chorar e se reconciliar. Quando você trata a sua casa assim, tudo que entra nela passa por um filtro interno, não por rigidez, mas por amor. Amor à paz que ali habita, amor às pessoas que ali vivem, amor à presença de Deus, que ali é chamada todos os dias. E tem também o cuidado com os objetos, não como quem se apega a coisas, mas como quem reconhece que alguns itens participaram de momentos tão profundos que não deveriam ser tratados com indiferença. O que esteve presente nas suas orações, nas suas dores silenciosas, nas suas batalhas espirituais, carrega marcas da sua história com Deus. Guardar isso com respeito é reconhecer esse valor. Talvez, ao longo da sua própria caminhada, você tenha vivido situações que hoje começam a fazer mais sentido. Momentos em que a paz sumiu de repente. O ar da casa mudou. O sono ficou estranho. O coração ficou inquieto, sem razão clara. Isso não é culpa, é aprendizado. A vida espiritual é construída assim, aos poucos, à medida que a gente vai compreendendo e cuidando melhor daquilo que não se vê, mas que sustenta tudo o que importa. E é bonito ver que esse tipo de cuidado não nos isola. Ele nos torna mais inteiros, mais presentes nas relações, mais leves nas conversas, mais sinceros na caridade. Porque não se trata de uma doação que se perde no outro, mas de uma entrega que nasce de um coração bem guardado. Se esse conteúdo tocou você em algum ponto, se despertou memórias, sensações ou reflexões, eu quero te fazer um convite simples, mas importante. Permita-se caminhar junto. Não só assistindo, mas participando. Compartilhe algo que viveu, algo que aprendeu, algo que percebeu sobre sua própria história enquanto refletia sobre esse tema. Seu testemunho pode ser a resposta silenciosa que alguém está pedindo neste momento. E se você sente que conteúdos assim ajudam sua fé a crescer com mais consciência, considere se inscrever no canal, não como número,
mas como alguém que faz parte de uma comunidade que caminha com fé, luz e discernimento. Aqui cada história tem peso, cada pessoa tem voz, cada comentário é uma partilha que acende mais uma luz nesse caminho coletivo. Que este espaço seja para você um lugar de acolhimento, de escuta, de fortalecimento interior, e que, aos poucos, o cuidado com o invisível te leve a uma vida mais leve, mais firme e mais em paz com quem você é e com aquele que caminha com você.